Tem muita gente que quando vai entrar nesse mercado fica com essa resistência de, poxa, eu ainda preciso produzir meu curso, eu quero fazer ele inteiro, eu tô pensando nas aulas perfeitas, vai ser assim, assado. Você não sabe se o seu público quer isso. Olá, estamos começando um ProFaseCast. Esse é o primeiro piloto. Eu sou o Lads. Eu sou o Vini. E a gente montou a Profase Digital, que é a nossa agência, que, inclusive, se você não sabia, Profase tem esse nome por conta do processo de divisão celular. A Profase é o momento em que uma célula se estrutura e se organiza para poder virar duas, e a gente faz isso com os negócios digitais que a gente entra também. E aí, nesse contexto todo de biologia, medicina, ninguém é melhor do que Clarice para ser nossa primeira convidada. Clá, muito obrigado. Eu queria que você se apresentasse, contasse pra galera quem que é a Clarice e por que você é esse fenômeno que a gente já admira tanto. Primeiramente, eu agradeço. É uma honra estar aqui com dois profissionais que eu admiro muito. Como eles falaram, eu sou estudante de medicina, tenho 26 anos, sou casada, moro em Salvador e tenho Salvador como a minha casa de coração, já me sinto baiana. E além de fazer a faculdade de medicina no ano passado, a gente sabe que teve um crescimento exponencial dos cursos online. Estava no momento de pandemia, comércio fechado. Minha mãe também estava com comércio fechado. E eu tive essa ideia. Eu falei, por que não lançar um curso online dela? Eu posso aprender. Eu procurei, na época, o curso foi o Novo Mercado. Falei, eu vou aprender a lançar seu curso, a gente vai lançar um curso seu. Então, a gente estruturou ali em outubro, lançamos em novembro, deu muito certo, vendemos com audiência média 102 tickets na primeira vez. Eu falei, poxa, eu acho que tem um caminho aqui. No início era algo mais caixa eletrônico, né? Eu queria que ela tivesse uma injeção de caixa, eu estava ali para ajudar, não era algo que eu pensava como um negócio. Até que a coisa deu certo mais uma vez. O bichinho te picou. Picou, deu certo 4 vezes. Eu falei, como diz Rodrigo Vinhas, isso aqui não é uma ciência espacial, tem como aprender, tem como executar, eu preciso melhorar os processos e principalmente o relacionamento, eu preciso conhecer pessoas do meio. E eu decidi que eu não queria ficar só fazendo lançamentos e nem só de um cliente só, que no caso era minha mãe, a sócia dela. Então eu abri a minha visão para o negócio, me encontrei, apesar de amar a medicina também, ainda quero seguir carreira como ortopedista em breve, mas eu me encontrei, eu gosto de vender. Eu já ouvi alguém falar, não vou me recordar agora, que ninguém gosta de vender, a gente vende porque tem que vender, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a venda ela está em toda a nossa relação durante a nossa vida inteira. O médico também precisa vender a hora dele, né? Precisa atrair clientes, você precisa saber vender. Então, eu sempre trabalhei isso em mim, a venda, a persuasão, a comunicação assertiva, e eu acho que o lançamento me proporcionou usar isso que eu já gostava de fazer e ganhar dinheiro com isso, né? Eu tenho uma retratação para fazer, que a Clarice veio de Salvador e não me trouxe um acarajé. Eu preciso falar isso aqui primeiro. E sobre isso que você está falando agora, Cláudio, eu acho muito legal você falar todo sobre essa questão da sua mãe e de como você começou, que é para as pessoas perceberem uma coisa, que quando você começou, você não tinha um plano já desenhado de como que ia ser início, meio e fim. Você foi fazendo e no meio do caminho as coisas foram acontecendo. E aí você entendeu que você precisava ir atrás de outros clientes e, enfim, as coisas foram acontecendo por si só. E eu acho que isso é o primeiro aprendizado sobre empreendedorismo que as pessoas precisam ter. E eu queria entender um pouco mais desse começo, assim. Em que mês do ano passado que deu essa virada de chave? E como foi isso, assim? Como estava a sua vida? O que você precisou começar a fazer em paralelo à faculdade de medicina? Como foi convencer a sua mãe dessa ideia? E como foi a construção de uma audiência inicial para lançar, né? Enfim, queria entender mais desse contexto. Eu acho assim que quando a gente tem a água gelada batendo nas costas, a gente vai para a ação. E eu acredito muito nisso, em não ficar só estudando, como ele falou, né? Eu não fiquei
pensando todo um negócio, onde ia chegar, como ia chegar, tenho que contratar pessoas, não. Ela estava com o comércio dela fechado, eu só tinha uma bolsa na faculdade de pesquisa de R$ 720, não tinha como ajudar ela. Minha maneira de ajudar era, eu vou estudar e executar. Então, eu dei a ideia para ela mais ou menos em junho, ela não gostou muito, tipo assim, minha filha, você não vai dar conta, cuida da faculdade. Aquela coisa de mãe, né? Eu sou a provedora, você não precisa cuidar disso. Mas aí eu fui em outubro, me inscrevi no Novo Mercado e falei, não, eu consigo fazer isso daqui. A gente fez essa audiência em um mês, eu chamei um gestor de tráfego, que é um amigo meu, Felipe, que está comigo desde o começo, e a gente começou a executar. A gente lançou sem ter nenhuma aula gravada, só na nossa cabeça, então é um modelo de lançamento, né, que a gente conhece. Fizemos 5 lives porque a gente achou que devia ser 5, pegamos de quinta até segunda-feira, porque eu vi lá que abrir o carrinho na segunda-feira era bom. A gente não fez PPL na época, porque ela não produzia conteúdo, e deu certo, então a gente falou, se a gente fizer ajustar, olha, tem que fazer o PPL, tem que produzir conteúdo, tem que aquecer a audiência. E aí depois eu comecei a ajustar os ponteiros, e eu acredito muito nisso, que a gente só aprende na prática. A gente só aprende quando a gente... Claro, você tem que saber a teoria, mas você colocou em prática, não deu certo aqui, eu vou ajustar. Isso... acontece também na medicina, né? Você cortou, você vai fazer um ponto. Você tem que estudar a teoria, que você tem que aproximar as bordas, que você tem que deixar todos os nós para um lado, qual é o fio que você usa, qual é o tipo de sutura, você vai estudar tudo. Na mão é um tipo, no couro cabeludo é outro. Mas, na hora que você... Aí você faz na língua de boi, para você treinar, você faz em peças ali. Quando você vai para a pele da pessoa, é outra textura. Sim. E é isso que a gente aprende no digital. Você estuda. Você tem que fazer 5 lives de quinta até segunda. Mas aí você pega um público que não assiste live final de semana. Aí você vê, olha, não é bem assim. Aí você tenta fazer 3 lives porque falaram que tá bom fazer 3 lives. E o seu público não consegue chegar no nível de consciência com 3 lives. Então, não adianta a gente estudar só a teoria. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu comprei o curso, coloquei em prática e fui aprimorando. Você precisa ir para a prática, né? Sim, eu achei muito legal que a Clá falou também sobre... vender sem ter o curso pronto, que é uma coisa que tem muita gente que quando vai entrar nesse mercado fica com essa resistência de, poxa, eu ainda preciso produzir meu curso, eu quero fazer ele inteiro, eu estou pensando nas aulas perfeitas, vai ser assim, assado. Você não sabe se o seu público quer isso. Você não sabe se as pessoas querem comprar realmente isso. Então, esse caminho de primeiro lançar, primeiro ver se tem uma demanda para aquele conteúdo ali antes de fato, produzir e ter toda essa energia despendida para isso é essencial, né? E é muito legal que você fez isso e nessa primeira já deu muito bom, assim. Você tinha algum indício também, antes de lançar o curso, de que caminho seguir com ele, o que a audiência buscava um pouco mais, assim? Eu estudei os outros cursos da concorrência, né? Acho isso muito importante. Então, a gente pesquisou como estava a concorrência, como estava o preço, viu o que a gente podia fazer melhor, né? A gente aprende muito sobre isso. O que eu podia melhorar ali, comecei a escrever roteiro e foi. A gente era ou dava certo naquele momento. Eu não estava preocupada se ia dar certo ou não. A gente fez um investimento baixo. A gente foi atrás de patrocinador, porque a gente não tinha. Se a gente estava tentando buscar dinheiro, a gente não tinha dinheiro nem para gravação. Conta um pouquinho para as pessoas qual que era o nicho, Pronto. Quanto vocês investiram, quanto voltou, como que foi essa relação com os patrocinadores, o que você conseguiu trazer a partir dessa relação. Acho que vai ser legal. Certo. Minha mãe é pedagoga de formação, mas quando ela sempre empreendeu. E aí, quando ela foi para Salvador, ela abriu um espaço de bronzeamento. É uma área da beleza que faz bronzeamento, biquíni, a pessoa se bronzeia num espaço vigiado, né? Um bronze assistido. E ela chamou uma outra pessoa do mercado, que é a sócia dela, para fazer esse curso junto com ela, trazer o know-how, que a sócia dela tinha muito mais tempo de mercado nessa área. Então, também era um indício que poderia ter uma demanda reprimida ali, da sócia dela, e que juntas poderia potencializar. Então, eu fui contactar marcas do mercado, né? Ano passado, eu também abri uma loja física de produtos dessa área de bronzeamento em Salvador. Então, eu já tinha o contato desses fornecedores, conversei, consegui patrocínio. Então, a gente conseguiu pagar a filmagem das aulas depois que vendeu, a gente não filmou antes, conseguiu investir em tráfego, só que a gente estava... com o pé no chão, lógico. A gente investiu R$2.000 em tráfego, vendemos 102 tickets, voltou
75 mil. Tá bom, né? Já dá pra Muito comprar legal. uma Coca. Deu uma animada. Eu falei, aqui tem ouro nesse mercado, né? E aí foi o que eu comecei a olhar com outros olhos de que talvez, na primeira vez até que não, mas na terceira vez eu falei, bem, eu não quero só isso mais. Eu não quero essa injeção de caixa. Eu quero ter um negócio. Foi aí que eu pensei em vou para uma mentoria. Muito legal. Isso foi já em 2021. Foi em 2021, foi em março. Legal. E antes da gente entrar nesse capítulo, que também foi uma guinada muito legal esse ano, você falou que antes de começar o curso, você já tinha um negócio de bronzeamento. Eu tinha uma loja. Como é que era isso, assim? E você sempre teve esse olhar empreendedor, assim, de onde que isso surgiu? E isso é uma coisa que as pessoas conseguem aprender para a vida delas, assim? Porque eu vejo que tem muita gente que vê uma trajetória como essa e pensa também, nossa, mas a Clarice é fora da curva, né? Faz medicina, já tinha um negócio e começou outro. De onde nasce isso, assim? E como alguém que tem essa vontade, mas não se sente muito capaz, consegue ir quebrando essas barreiras e aprendendo mais isso? Pronto. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu primeiro emprego foi aos 14 anos. Eu fui secretária de uma imobiliária. E eu vim de uma família muito humilde. Então, eu tinha aquela visão de eu quero fazer diferente, eu quero romper aqui, eu quero ajudar a minha família e eu quero ter uma vida mais tranquila. Então, eu sempre tive essa visão. No ensino médio, eu achava que eu ia ser jornalista esportiva, porque eu sou maluca com futebol, flamenguista roxa, e eu achava que queria ser jornalista esportiva. Mas eu sempre via minha mãe empreendendo, né? A minha mãe é pedagoga, mas ela já trabalhou com cosméticos, ela já trabalhou com vendas, com treinamento, palestra. Teve um momento da nossa vida que a gente teve uma dificuldade financeira muito grande. Eu já estava mais velha, já estava no ensino médio, e ela teve que começar a vender marmita, então eu ia para a rua panfletar, eu atendia o telefone com ela e, ao mesmo tempo, fazia pré-vestibular para medicina. Então, eu sempre tive esse exemplo em casa de que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né, para ter uma vida diferente. Então, eu sempre tive esse olhar de não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então, mesmo depois que eu decidi fazer medicina, é uma coisa que eu converso muito em casa com o meu esposo, com o Bruno, que eu sempre quis empreender para que eu tivesse uma vida mais tranquila, para que eu pudesse aproveitar a minha família, para que eu pudesse ter coisas que eu não tive e proporcionar para as pessoas ao meu redor coisas que eu não tive também. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 11 anos, então eu tenho essa sede de viver, essa sede de viajar, essa sede de aproveitar a vida. E não que o dinheiro, de longe, não seja a coisa mais importante da vida, mas ele facilita. Ele abre portas e é ele que paga um plano de saúde para você ficar tranquilo. Eu usei SUS a vida toda. É ele que paga para você poder fazer uma viagem. É ele que paga momentos também felizes, que não é tudo, mas é importante. Então, eu sempre pensei em maneiras de ganhar dinheiro. Nunca tive vergonha de nenhum tipo de trabalho. Durante a faculdade, eu sempre busquei, né? Eu tive a bolsa pesquisa, eu tive bolsa estágio, eu sempre conciliei os horários e eu nunca me mimei muito. Do tipo, hoje eu estou cansada, eu vou dormir mais cedo, amanhã eu faço, vou procrastinar. Hoje eu não vou acordar cedo, porque ontem eu trabalhei muito, eu mereço. Eu estou trabalhando demais, eu estou estudando demais. Eu penso que tudo, quando é novo, um projeto novo, como é a empresa para mim, né? A gente está, o que é 1 ano, e profissionalmente há menos de 6 meses, como agência, tudo que é novo é igual um bebê, ele dá muito trabalho. Então, se você, quando seu filho é neném, você não acordar, eu não tenho filho ainda, tá, gente? Mas sei como é. Se você não acordar 3, 4 vezes de madrugada para dar mamar, quem vai dar? É igual na sua empresa. Se você não dormir tarde, não acordar cedo no outro dia, não trabalhar 6, 7 dias por semana no começo, as coisas não vão andar. Então, acho que as pessoas às vezes ficam assim, eu trabalhei 3 meses muito. O que é 3 meses? Exatamente. Nada, exatamente. Né? Eu achei muito legal que você falou sobre o dinheiro. Teve uma frase que a gente viu ontem em uma palestra do sócio do Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado. Eu não vou me lembrar exatamente a frase, mas era algo no sentido de o dinheiro não... A riqueza não compra felicidade, mas a pobreza, ela te traz essa tristeza, né? Ela te traz esse resultado. E
É muito legal como você tem essa clareza para você desde sempre. Achei legal você falar do... eu nunca me mimei muito para essa resiliência, né? Para essa disciplina que faz toda a diferença. E, de fato, a gente está num momento do mercado em que as pessoas olham para o mercado e falam: nossa, fulano conseguiu com o primeiro lançamento X mil reais, X milhões de reais já na primeira vez que vendeu, e se iludem com essa ideia de ganho rápido, mas quem está no jogo de construir um negócio não é assim, né? É uma coisa de longo prazo. Tem um mentor nosso que, numa conversa em que a gente estava falando como a gente não estava satisfeito porque a gente não ia crescer 100% no segundo ano de empresa, ele falou: Mads, é assim, as coisas têm o tempo delas e a sua empresa ainda é um bebê. Ele usou essa mesma metáfora, ele falou: ainda é um bebê, ainda é o segundo ano da sua empresa. Eu tenho um colega que está investindo em oliveiras para fazer azeite de oliva no interior do Nordeste. Demora 14 anos para a árvore crescer, para ele ter o primeiro pagamento do retorno desse investimento. Então, de fato, esse é um ponto que é muito importante também para as pessoas entenderem e alinharem expectativa, né? Do que esperar desse mercado, de como fazer disso um negócio sólido e não só um caça-níquel. Porque... Exatamente, eu aprendi isso esse ano. Quando eu entrei para lançar um curso. E quando, a partir de abril, virou um negócio, após a mentoria, o Egrativê, que eu comecei a enxergar que eu poderia construir um negócio, eu entendi que lançar cursos online é um produto dentro do meu negócio. O meu negócio não é lançar cursos online, é crescer uma marca, é crescer uma empresa, é crescer ativos, é ganhar patrocínios, é ter eventos presenciais, é ter outros produtos físicos, tudo que você pode tirar em torno daquela marca, o que você pode gerar de conhecimento de diversas formas. Claro que o curso online é o que escala o negócio, mas ele vem dentro de uma marca que você cresce naquele negócio. E aí eu comecei a enxergar que era muito maior do que eu estava pensando e que é por isso que não vai acabar. Não foi uma onda, não está perto de acabar, não está inchado, mas muita gente entra... eu não sei sobre o que eu quero falar. Eu vou aprender um assunto, eu vou falar desse assunto, mês que vem eu já quero lançar o curso e eu já quero ganhar 6 em 7. Se eu não ganhar 6 em 7, eu sou um fracassado. Não é assim. É uma construção. E as pessoas, isso que a gente estava falando, esse mercado é um mercado muito fácil de você tratar a exceção como regra. Uhum. Quando você vê os resultados de pessoas que acabaram de chegar e, por um acaso, faz um bom resultado e tratar isso como regra, é o que faz você se ludibriar e acabar se perdendo no meio do caminho. E isso que a gente está fazendo aqui, conversando sobre isso, falando sobre as mentorias que a gente participa, das ideias que a gente troca com os mentores que a gente tem, é para que a gente consiga entender que o marketing digital como um todo, ele é meio, ele não é fim. E aí o que você estava falando agora, Clarice, essa construção toda que a gente faz em volta da venda de cursos online é o que vai te trazer o que a gente chama depois do valor do seu negócio. É a sua marca pessoal, é como você se posiciona, sobre o que você fala, o que sua empresa faz. Ali dentro você também vende cursos. A gente começa por algum lugar, mas no meio do caminho a gente vai enxergando oportunidades que estavam ali em volta e que também passam a fazer sentido. E a gente conversa muito, né, dentro desse meio. Acho que é muito legal de fazer mentoria, de conhecer as pessoas, de fazer o network. Onde eu conheci vocês, né, foi na mentoria, na Egrativê. A gente conversar e entender que não é tudo que mostra na internet ou que mostra no palco, isso são recortes. Então, às vezes, a gente se cobra, nossa, eu estou talvez há 3 anos e tal pessoa chegou agora e tem um resultado explosivo, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado? E eu gosto muito de ancorar no mercado tradicional, porque eu ainda estudo medicina, vou estar no mercado tradicional, vou continuar trabalhando no mercado tradicional. E vocês também, né, fizeram faculdade, vieram de mercado tradicional, mas muita gente está chegando no digital que não passou. Ela veio direto para o digital, ótimo também. Mas quem passou pelo mercado tradicional, é importante ancorar, fazer esse olhar de que
R$200 mil é muito dinheiro. Sim. 6 em 7 é muito dinheiro. O que é 6 em 7? Explica pra galera que tá chegando agora, tá assistindo isso aqui e não sabe de nada. Quando você faz um lançamento, você faz uma campanha, né, de 45, 60 dias, faz uma preparação e para você fazer um pico de vendas. Então, você conseguir preparar a sua audiência para você abrir as vendas e vender muito naquele período, gerando muita urgência, muita escassez e talvez bater 6 dígitos, né, mais de R$100 mil em 7 dias. E, às vezes, a pessoa está batendo várias vezes isso e já acha ruim. Gente, você ganhar, você faturar, talvez líquido, né, por mês, porque demora um pouco para você ter um negócio sólido, mas você faturar 15 mil, 20 mil por mês, isso é muito dinheiro. 20 mil é um salário de um promotor. Então, a gente tem que sempre ancorar para a gente não se perder nesses números do mercado digital e estar sempre insatisfeito. E entrar num ciclo de que isso não é para mim, eu não estou feliz, eu nunca consegui atingir as metas, e você fica só buscando um fim, uma felicidade. E quando você chega nessa felicidade, ela não é, você tem que ir para outra, você tem que ir para outra e... nada vai bastar para você. Você acaba se perdendo, se exaurindo, entrando em burnout e nada você diminui um ganho e um crescimento e um resultado incrível da sua jornada, né? Exato, perfeito, perfeito. E a gente muitas vezes acaba sendo pegando como referência essas exceções e cobrando expectativas muito irrealistas, né? Eu acho muito legal essa analogia do mercado tradicional, justamente para você pensar, né? Quanto tempo demora no mercado tradicional para chegar em um resultado como esse, né? Quanto tempo demoraria para você chegar no resultado que você já tem hoje? E ir construindo aos poucos e passo a passo disso. Tem pessoas... Medicina mesmo, são quantos anos de estudo? 6 anos sem ganhar nada, no máximo uma bolsa, mais a residência, por exemplo, eu ortopedia, mais 3 anos, mais 1 ano de especialização para você sair ganhando 20, 30 mil e crescer a sua jornada. São 10, 11 anos. E a pessoa quer, em 1 ano, ter um resultado incrível para aposentar em 3. Não é assim. E conta pra gente, depois de março, esse outro momento de lançando um produto, transformar isso num negócio. Como foi essa virada? Como foi esse processo para você? Pronto, eu entendi que se eu ficasse só atrás do computador, lá em Salvador, né, na parte do escritório, que eu fico me dividindo entre o hospital, que é atravessando a rua lá de casa, e o escritório, que é na minha casa. E se eu ficasse lá, eu não ia conseguir ter relacionamento. E eu aprendi isso na faculdade. A gente precisa ter relacionamento, precisa ter network, porque na medicina é assim. Para você entrar num grupo de... eu sou ortopedista, eu quero entrar num grupo de cirurgia de pé e tornozelo. Eu tenho que me relacionar, alguém tem que me chamar para esse grupo. Então, eu tinha trazido essa visão para cá. Falei, se eu ficar com um curso de começo, meio e fim, eu não vou conhecer essas pessoas, eu não vou me relacionar, então eu tenho que ir para uma mentoria. Foi aí que eu vi que a Igrativê estava aberta em abril. Falei, vou entrar na Igrativê. E, na época, eu fui conversar com o Bruno e eu falei, olha, o valor é tanto, eu vou dividir no cartão. O valor de um carro, né? Pra quem não o valor sabe, de um carro aí. popular. Eu vou dividir no cartão. E Bruno ainda não entendia muito bem o mercado e ninguém perto de mim. Como assim você vai pagar esse valor? Não é melhor investir em outra coisa? Não é melhor ir aos poucos? E eu entrei numa mentoria porque eu acredito que a mentoria acelera os resultados. Pelo conteúdo, pelo olhar do mentor, da curadoria, da experiência, né, que na Igrativê a Ellen Salomão e o Rodrigo Vinhas têm, e pelos relacionamentos, como eu fiz com vocês dois. Então, eu falei, eu preciso estar lá. E quando eu decidi, eu comprei, dividi na época em 6 vezes no cartão, porque eu também precisava me acalmar, eu precisava ter uma previsibilidade de caixa, eu não podia sair gastando assim um dinheiro que, para mim, não... O dinheiro que estava entrando para mim, eu estava gastando, eu estava ajudando a minha mãe, não tinha um fluxo de caixa ainda, estava começando. E quando eu cheguei na Igrativê, eu vim para o evento presencial em julho. Para mim, foi a minha maior virada. Porque no evento presencial, eu vim com a mentalidade de conhecer pessoas, de fazer network. Porque eu acho, que se fica um conselho para quem está ouvindo isso, é que você precisa investir o seu tempo e o seu dinheiro em se relacionar com as pessoas. Então, quando você eu vim com a cabeça, eu vou fazer amigos, eu vou fazer negócios.
eu pensei, tudo foi estratégico. Eu pensei na hora que passar o microfone para eu me apresentar, como eu vou me apresentar? Na hora que eu estiver num hot seat, que pergunta eu vou fazer? Na hora que eu estiver nas rodinhas, o que eu vou falar? Com quem que eu vou estar ali? Isso foi pensado porque o networking, ele não é só você tirar uma foto com o mentor, ele não é só você tirar uma dúvida aqui, ele é uma via de mão dupla. Eu tinha que oferecer algo, você pegar algo em troca da pessoa, trocar informação, fazer negócios. Olha, eu sou uma pessoa que eu estou precisando de uma gerente de projetos. Aí eu conheci a Sheila, que dava treinamento de gerente de projetos, e ela veio. Eu estou estruturando a minha agência. Eu conheci a Prófase, que estava com a mentoria Prófase para agências. Então, eu entrei na... Obrigado pelo jabá. Entrei na mentoria Prófase para agências, conheci outras 6 agências incríveis no meu grupo da mentoria, e isso já... Aí eu aprendi novos aplicativos, novas ferramentas que eu não usava, aprendi a gestão de vocês e o que eu poderia aplicar na minha gestão. Então, para mim, a minha maior virada foi o evento presencial em julho e o networking que eu fiz, e é por isso que eu estou aqui hoje. Muito bom, muito bom. Pode. A gente teve grandes viradas também em eventos presenciais, inclusive nosso primeiro grande projeto. Aliás, nosso primeiro projeto veio de um evento presencial. Depois, o projeto que fez a gente crescer 12 vezes de tamanho foi também um contato de um evento presencial. E assim Mas foram não só, né? mais... Eu acho que é importante falar desse complemento da junção do evento presencial mais o networking que a Clarice estava falando. Sim. Porque, só para complementar essa história que o Lattes trouxe, né? Nosso primeiro grande projeto, que é um projeto que fatura 7 dígitos por ano, ou seja, mais de R$1 milhão, foi um projeto de alguém que a gente conheceu num evento presencial, mas que a gente só conheceu porque eu tinha feito uma mentoria antes e conheci uma pessoa dentro dessa mentoria que tinha um relacionamento com esse cliente que a gente fechou depois. Exatamente, porque às vezes eu sou mais próxima do Vini, e aí o Vini é próximo de uma outra pessoa que me apresenta, e as coisas vão seguindo. Foi assim comigo na mentoria de julho também. Eu conversando com uma pessoa da mentoria, contando meus resultados, minha história, o que eu estava fazendo. Eu não tinha ninguém na equipe nessa época, era eu e o gestor de tráfego, né, o Felipe. E eu contando... Essa pessoa falou assim, nossa, gostei muito de você. Você é uma pessoa produtiva, você é executora. Gostei. E essa pessoa falou de mim para o Rodrigo Vinhas. E o Rodrigo Vinhas me enxergou. E ele me chamou, hoje a gente, né, a gente virou sócio na empresa, ele comprou uma parte da minha empresa, a gente tem um negócio, imagina. Quando ele ia me enxergar atrás de um computador? Porque a não ser que você seja um especialista e o seu Instagram bombou e alguém te enxergou lá, né? A gente viu a palestra do Rafael Ben, que o Instagram dele de Reels bombou, e enxergaram, e hoje ele está dando muitas palestras, mas eu não era especialista. Não sou, né, ainda especialista. Então, se eu não tivesse me colocado nesses ambientes, como vocês se colocam, como a gente está aqui participando sempre em São Paulo de eventos, em Brasília, que vocês tiveram há pouco tempo, a gente não conhece ninguém, a gente precisa de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, né? Em todos os sentidos. Seja para que você faça seu negócio crescer, seja para quando você precisa também colocar as ideias no lugar. Porque Exatamente. Empreender também é sobre isso. Às vezes eu falo que me perguntam qual que é o segredo do sucesso da Prófase, eu falo que é ter um bom sócio. Só que, na verdade, enfim, é isso e várias outras coisas. Essa jornada que a gente vive é uma jornada, querendo ou não, a gente está aqui empreendendo e buscando um resultado diferente do que a gente teria nas nossas carreiras tradicionais, se a gente estivesse trabalhando numa empresa. E tem dias que você quer desistir, tem dia que não tá legal. E aí eu olho para as pessoas que trilham essa jornada sozinhos e eu falo, você tem muita coragem. E quando trilha sozinho e você está numa mentoria, você ainda tem suporte. Então, a importância do sócio para mim é mais ou menos por aí. Eu falo sobre empreender também. Todo mundo acha que empreender é ótimo, ser dono do seu próprio negócio, fazer seu próprio horário, ter uma margem de lucro ao invés de ter salário. Ótimo, estamos aqui por isso também. Mas o risco é alto, a cobrança é alta das pessoas, da equipe, de nós mesmos, porque temos uma equipe agora, eu também tenho, vocês também têm. E você tem que pensar que final do mês tem salário, que aquelas pessoas têm que progredir na carreira, você não pensa mais só em você, mas a pessoa nunca pensa que hoje eu trabalho mais de 15 horas por dia.
mais, às vezes bem mais. Entre trabalho e estudo, que é doloroso. É doloroso quando você pensa, esse projeto aqui eu não vou continuar, porque estrategicamente não é melhor. É doloroso quando E você tem um carinho pela pessoa que está do outro lado. Quando você tem que demitir alguém, porque às vezes é preciso, é o seu papel ali no negócio estratégico. Você está ali para gerir, para crescer e acelerar o seu negócio. Não é fácil. E porque você tem um carinho por aquela pessoa também. Então, empreender não é fácil. É fácil começar, gente. Empreender, ainda mais no digital, é barato, é fácil, o risco é baixo. Agora, continuar e criar uma empresa com equity, uma empresa que é um negócio, que você pode ter sócios, que você pode vender, que você pode crescer e daqui a pouco você fazer o que todos nós sonhamos, que é sair um pouco do operacional e ficar mesmo como a estratégia, né, como dono, gerente ali, você batalha muito. E isso é difícil. Nem todo mundo tem cabeça para aguentar isso. E eu falo que a gente conversa muito, eu e Vini, sobre isso, sobre a saúde, a atividade física. Treino. Treinar, mas treinar eu posso dormir, descansar mais. Mas o treino, ele te dá disciplina, ele te dá saúde. E quando a gente tem um corpo forte, quando a gente tem saúde, a gente consegue desempenhar a nossa melhor versão em todos os nossos papéis. A minha melhor versão como estudante, como esposa, como filha, como empresária. Então, eu acredito que o caminho também do empreendedor, eu falei muito de trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana, mas você também precisa saber o seu dia de descansar. Qual é o seu refúgio? O meu refúgio, quando eu estou muito cansada, é ir no mar dar um mergulho. Me renova. Nossa, eu queria ter um mar aqui em São Paulo. Pessoa Mas vem de Salvador, não dá. Essa sua fala foi pra mim, claro, porque é uma coisa muito difícil mesmo e é uma constante. A gente não vai deixar de ter que se preocupar com isso, né? Eu gosto de uma metáfora que o Karnal usa, que ele fala que disciplina é igual banho. Tem que ter todo dia. E se você em um dia toma 3, não é por isso que você não pode... Você pode pular 3 dias depois. Exatamente. Então, é muito importante lembrar disso ao longo da jornada e ter pessoas que te ajudam a lembrar disso, ter essa rede de apoio, ter esses contatos que vão te passando outras referências, porque vez ou outra a gente se pega... se cobrando mais do que devia ou se sabotando, não tendo tempo para fazer exercício físico, para descansar, para ter um momento de desligar um pouco a cabeça, para estar com ideias criativas para quando precisa, para conseguir pensar em uma solução, para conseguir olhar para várias coisas que estão acontecendo e tomar a decisão certa. Ontem a gente estava conversando com o Vinhas e ele falou, às vezes, 1 grau de direção que você muda num avião. Ele contou a história do voo, conta das cidades, vai ser legal. Ele falou, eu vou tentar me lembrar as cidades, mas era alguma coisa do tipo... Washington e Los Angeles. Mas não, eu acho que era saindo de Los Angeles e indo... Saindo de algum lugar e ele podia Enfim, tinha que ir para Los Angeles. Saindo de Nova York, um voo... Se ele for 1 grau pro lado, em vez de chegar em Los Angeles, você chega em Washington. Que é essa ideia de... Às vezes é uma decisão, às vezes é um não que você não soube dizer, é uma coisa que você abraça mais, é uma coisa que você negligenciou, que pode te colocar para o lado de um jeito que muda a médio prazo completamente o seu rumo. Nada que não seja corrigível. E aí, de novo, por isso é importante você ter tempos de descanso, você ter pessoas que te dão um olhar diferente, porque aí você pode se permitir errar 1 grau no direcionamento e ter alguém que fala, acho que não é aqui, acho que é um pouco mais para cá. E aí você vai voltando enquanto ainda há tempo, né? Deixa eu contar até uma história aqui sobre esse processo, para as pessoas conseguirem enxergar. Às vezes me perguntam assim nos meus stories, Vini, como que você consegue ser tão disciplinado, treinar, fazer dieta e ainda ter uma empresa, tem 22 pessoas hoje na Prófase, e fazer tudo isso acontecer? Eu escolhi dividir minha jornada. Quando você divide a sua jornada com bons mentores, o seu processo fica mais fácil. Eu vou ao nutricionista a cada 2 meses, ali eu faço um acompanhamento. Quando eu estou numa semana mais complicada, eu mando mensagem para ele, a gente ajusta alguma coisa na dieta.
E eu tenho também um mentor de autodisciplina, inclusive um abraço, Nascimento. É alguém que toda vez que eu preciso voltar para o eixo, me puxa de volta e me coloca no lugar. Quem é esse cara? É uma pessoa que é um atleta de fisiculturismo, ou seja, executa isso 1000 vezes melhor do que eu, só que se eu fizer metade do que ele faz, já é o meu melhor. E aí tem até um processo que eu aprendi com o Joel J. Vamos supor que você entrou no CrossFit, e aí você não consegue pular aquela bendita daquela caixa. E aí você fica tentando pular a caixa. Você tem medo de bater a canela? Óbvio que você tem. É como empreender. Só que aí depois de 30 dias tentando pular a caixa, você consegue. O que acontece é um processo mental. Você fala, eu pulei em cima dessa caixa. Ninguém me para Agora mais. eu não... Todas as vezes eu vou conseguir pular em cima dessa caixa. E depois você começa a construir uma autoconfiança que só um esporte competitivo ou um processo de competição te coloca. E aí você começa a liberar esses pequenos drives mentais. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Por isso que a gente tem nossos mentores, por isso que a gente tem a gente. Exatamente. E por isso que a gente tem que compartilhar a nossa jornada. Concordo. É isso. É sobre isso. E, Clá, o que você acha que são diferenciais, assim, que te ajudaram a trilhar esse crescimento que você está trilhando, tanto no começo do projeto, agora com a agência, com mais contatos e oportunidades melhores surgindo? Quais você acha que são os pontos que mais fizeram você ser essa pessoa que você é de alta performance, ter um negócio que está crescendo tão rápido? Eu acredito assim que as pessoas me enxergam muito como uma pessoa produtiva. E às vezes eu até fico pensando assim, será que eu sou tão produtiva assim? Porque você acaba na sua rotina, aquilo vira natural. Mas eu acredito que a produtividade é algo que me diferencia. Como eu falei, eu não tenho medo de pegar novos projetos. Eu não vou lembrar quem disse essa frase, mas assim, primeiro eu pego um projeto e depois eu aprendo como fazer ele. Então, eu não fico, eu não vou pegar, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Então, eu acho que a produtividade, aí eu pego, aí eu vou cumprir. Então, já me perguntaram assim, qual é o método que você segue? Você segue um método, Pomodoro, Kanban, sei lá? Eu não sigo porque, gente, eu sou uma pessoa, vocês já viram, né? Hiperativa, agitada. Se eu boto aqui 25 minutos, estou estudando, 5 minutos toco alarme, eu estava num flow, acabou para mim. Então, a gente tem que entender, e produtividade não é se colocar numa caixinha, de seguir métodos, porque a metodologia Kanban, a metodologia Pomodoro, porque vai dar certo para alguém, deu para mim. Não é assim. Você tem que ver o que dá certo para você. E eu acho que eu sou uma pessoa produtiva porque eu faço o que tem que ser feito. Tem que acordar às 5 horas, tem que dormir tarde, tem que cumprir essa lista de tarefas. Minha lista de tarefas é urgente e importante. Urgente eu tenho que resolver hoje, importante eu tenho que resolver durante a semana. E é o que eu resolvo. Eu sou uma pessoa resolutiva. Eu acho que isso foi uma coisa que me levou muito adiante em tudo que eu faço. Capacidade de resolver problemas. Para qualquer profissão que você fizer. Para qualquer grupo que você entrar, se você tiver uma capacidade de resolver problemas, você se torna indispensável ali. Muita coisa funciona, só que a gente tem que descobrir o que funciona pra gente. Exatamente. Eu demorei para entender isso, porque quando a gente começa a estudar produtividade, a gente começa a ver as pessoas que falam sobre esses mini hackzinhos. Agora eu vou ler esse livro, O Milagre da Manhã. Li O Milagre da Manhã, pronto, minha vida vai mudar. Vou acordar às 5 da manhã todo dia e minha vida vai ser muito diferente. Só que não é o que acordando às 5 da manhã você vai conseguir fazer. É o que você faz da hora que você acorda, independente da hora que você acordou. E aqui, sem querer parecer motivacional, mas algo que eu aprendo muito nesse processo, inclusive quando eu converso com alguns amigos que são atletas, você não tem que perguntar para a pessoa o que ela tomou para conseguir o resultado que ela tem, o corpo que ela tem. Você tem que perguntar, como você pensa? Exatamente. E aí você consegue ir modelando aquela pessoa ao ponto que você consegue seguir e, enfim, ser como um pouco a Clarice. Assim. As pessoas querem muito isso, né? Elas querem fórmulas prontas. E não existe... Gel seca a barriga. Gel seca a barriga. Não existe uma fórmula pronta para você se tornar uma pessoa produtiva. Existe você repetir pequenos hábitos todos os dias, como você falou. Não é você acordar às 5 horas da manhã, seguir todo o roteiro do Milagre da Manhã,
Para mim não funciona. Eu acredito que acordar cedo é importante porque sim, você está à frente das pessoas em horário, você não chega atrasado, você não acorda ansioso, porque a gente já vive num mundo muito acelerado. Então, se a gente acorda tarde, a gente já acorda ansioso. E eu acredito que o nosso ciclo de sono-vigília, ele não é dormir de noite e acordar de dia à toa, né? Esse é o nosso ciclo. Então, eu sou noturno. Você pode até estar nesse período precisando trabalhar à noite, precisando trabalhar até tarde, mas você não é noturno. A nossa produtividade é de dia. Então, você precisa ajustar isso assim que puder, porque você vai ser mais produtivo. E outro ponto é que, às vezes, as pessoas elas se ocupam muito e acham que isso é ser produtivo. Eu fiz isso no meu dia, eu sou muito produtivo. Às vezes você fez as coisas pela metade, você não deu a atenção que você deveria dar naquele momento para aquela coisa, porque você tinha que acabar rápido, você se encheu de reuniões, eu tenho pavor de reunião, você se encheu de reuniões que não levam em nada e você poderia ter resolvido com um e-mail, ou como disse o HC na palestra que a gente viu, com um vídeo, adorei a resolução de vídeo, é melhor até que áudio, manda gravar um vídeo no Loom, manda um áudio aí, você resolve. Eu acho Explica para as pessoas por que gravar um vídeo ao invés de ter uma reunião para elas poderem implementar também. Não, porque tem uma reunião, a pessoa começa a falar, você fala, a reunião demora muito mais do que deveria começar, a pessoa se atrasa, então atrasa a sua agenda. E se ela grava um vídeo, você pode assistir a hora que você quiser, você pode ter mais calma para entender o que ela está falando, anotar os pontos importantes, pensar para dar uma resposta para ela, ou até assistir em 2x. Então, assim, eu já vou adotar, gente. Semana que vem, vídeos, tá? Equipe, quando vocês assistirem, vídeo. E eu acredito muito nisso. Então, que as pessoas, às vezes, elas se acham produtivas porque elas são ocupadas. Acabam não tendo tempo para ter qualidade de vida porque, estou trabalhando demais. Não, dava para ajustar, dava para melhorar. Lades perguntou o que eu achava, né, que fazia um diferencial para mim, ser produtiva e fazer o que tem que ser feito. Sou uma pessoa muito determinada. A segunda coisa é a comunicação. Mas eu sou tímido, eu sou introspectivo. Clarice, eu falo pelos cotovelos desde que eu aprendi a falar, né? Eu sou assim, sanguínea. Então, eu não vou conseguir ser como a Clarice. Trabalha. Você pode melhorar, você pode treinar, você não precisa ser falante como eu sou. Você não precisa chegar nos espaços e falar o tempo todo, até porque isso não é bom. Mas você precisa trabalhar a sua comunicação, você precisa trabalhar a sua marca pessoal, para você se entender melhor, para você comunicar melhor sobre você, sobre ter clareza do seu negócio, ter clareza quando você está numa roda, que assunto eu vou conversar aqui? Como eu vou me tornar interessante nessa roda? Por que algumas pessoas se atraem e outras não? Como eu vou me tornar interessante na roda que eu quero estar? Qual é a roda que eu quero estar? Então, eu sempre tive uma comunicação boa, mas eu trabalhei essa comunicação para melhorar. Porque se você não trabalha, se você é só talentoso em alguma coisa, não serve de nada também. Né? Então, eu trabalho muito a minha comunicação, minha oratória, o que falar, quando falar. Inclusive, tenho trabalhado, que foi um conselho do meu mentor, Rodrigo Vinhas, a escuta. A escuta também é trabalhar a sua comunicação. Quando escutar e quando falar, a pessoa te falou um monte de coisa, qual é o ponto que você vai responder? Isso é muito para o nosso negócio, né? Para quem está assistindo aí, tem uma agência, ou é coprodutor, lançador, você vai fechar um negócio, você vai fazer uma entrevista, uma reunião, né, com um expert. Primeiro, antes de você apresentar a sua agência e mostrar um slide e falar tudo que vocês já alcançaram e tudo que vocês fazem, como vocês são incríveis, pergunta para a pessoa o que você quer para a sua marca, para o seu produto, para a sua vida. Às vezes você vai falar com ela, eu quero fazer 7 em 7 com você. Ela fala assim, eu não quero escalar, não. Ganhar 10 mil por mês para mim está ótimo. Você nem sabe o que a pessoa quer, e aí você oferece um monte de coisa, e você não entende por que o negócio não deu match, ou porque vocês começaram, mas depois não deu certo. Você não ouviu o outro lado. Então, eu acredito muito em trabalhar a comunicação. E a outra coisa é o network, né? Eu sempre procuro estar nos espaços, observar as pessoas, me aproximar dessas pessoas, mas não com o interesse de quero sugar essa pessoa. Você não pode ser sugar a energia do outro, sugar o conhecimento. Você tem que chegar ali, como eu posso também contribuir, como eu posso também conversar um assunto que essa pessoa quer, tirar uma dúvida, compartilhar o que eu estou fazendo e ter aquela troca genuína,
para você pensar em negócios, para você indicar, porque se eu ouço o que o Lades e o Vini fazem e chega um especialista para mim, que eu acho que tem muito mais a ver com a agência do Lades e do Vini, ou que às vezes eu não estou com a vaga aberta, eu sei uma agência de confiança, que eu sei que tem equipe, que a equipe é bem gerenciada, que tem valores, que estuda, que está dentro do mercado, eu vou te indicar a Prófase. E ninguém vai longe sozinho. Você pode chegar até em algum lugar, mas você vai chegar mais cansado, você vai cometer muitos erros que você poderia não ter cometido. Acredito que a gente aprende muito com os nossos erros, sim, mas a gente também tem que aprender com o erro dos outros. Você poderia ter uma jornada muito mais leve. Você poderia fazer amigos, colegas, alianças, sociedades. E se você faz, você além de conseguir ir mais leve, você também consegue ir mais longe, né? E você consegue ir por caminhos que você nem enxergava. A visão do outro que está de fora, que tem uma outra bagagem, porque eu tenho uma bagagem, né? Eu tive uma vida humilde, aí depois eu fiz um ensino médio que me esclareceu um pouco, porque foi no Instituto Federal, aí eu fiz uma faculdade, eu tive outro relacionamento, aí eu vim para a mentoria, eu tenho uma bagagem. Vocês fizeram outra faculdade, em outra cidade, com outros amigos, com outra criação. E olha a visão de mundo que a gente pode trocar e se acrescentar. Quando você faz network, relacionamento, amizade, trabalho, você não cresce só profissionalmente, você cresce como pessoa. Perfeito. Que aula! Inclusive, você que está aí ouvindo, assistindo, eu recomendo que anote pontos de ação, pontos de, nossa, isso aqui eu preciso trazer para minha vida, isso aqui eu preciso começar a fazer, porque isso ajuda a gente, até mais do que, sei lá, fazer um resumo do que aconteceu, entender desses 3 pilares, o que você precisa priorizar dentro de produtividade, como é que você vai elencar as coisas urgentes e importantes que você vai fazer no seu dia a dia, como que você vai entender como ter essa garra para fazer o que precisa ser feito dentro de comunicação para melhorar suas habilidades de comunicação e a sua escuta ativa, que isso faz muita diferença mesmo. Muitas vezes o melhor comunicador é aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe ouvir com empatia, de entender o outro, e o networking, o relacionamento, para você gerar trocas genuínas e se conectar com pessoas que vão te trazer mais velocidade e vão fazer você ir mais longe. Pensem nisso, em coisas que vocês podem aplicar, o que é o importante e o urgente de vocês fazerem, porque tem muito valor no que a Clarice trouxe aqui. Muito bom mesmo. Muito show. E, claro, esses 3 pilares importantes. Agora, falando para o futuro, o que você vê para 2022? Assim, para onde o seu negócio está apontando? O que você imagina que vai começar a acontecer mais com o mercado e com a sua agência, com a sua estrutura? O que você acha que é importante até para quem está ouvindo, assistindo, também se preocupar e começar a considerar para o ano de 2022 deles? Pronto. Para 2022, enquanto agência, né, e quem tem uma agência aí, eu estou melhorando o nosso modelo de gestão, estou aprendendo, né? Eu sempre fui líder nos espaços que eu estava, mas a gente tem sempre o que melhorar. Eu tenho só 26 anos, então eu tenho estudado sobre liderança, sobre gestão, tenho modelado em pessoas que eu conheço, que eu vejo modelo de gestão como vocês. Eu quero, para mim, assim, algo que é muito gratificante é empregar as pessoas, poder ver o crescimento profissional e pessoal dessa pessoa, pagar o valor justo e além do mercado para essa equipe. Então, hoje eu tenho uma equipe de 6 pessoas, tá o tamanho suficiente, mas a gente vai precisar aumentar com novos projetos que a gente vai escalar para 2022. Então, eu estou preocupada em como essa pessoa vai ter um plano de carreira bom na minha empresa e não somente algo que ela sinta a estabilidade da minha empresa, ela sinta que ali ela vai evoluir, que ela vai crescer, porque uma dor que a gente vê muito no nosso mercado é a pessoa entra aqui na minha empresa, cresce um pouquinho e quer sair, quer abrir a coisa dela, ou acha que está ganhando pouco. Então, eu quero preparar um ambiente dentro da minha empresa que a pessoa queira crescer ali e não sair, que ela vista a camisa do time. Então, é algo que eu tenho me debruçado e que é o que eu quero trazer para a empresa. Quanto a lançamentos, né, acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente ou são especialistas ou são agências, coprodutores. Eu vou dar um olhar especial para o YouTube,
né? Os grandes players estão fazendo isso. O YouTube, gente, não é novidade para ninguém, porém a gente focou por muito tempo, nesse último 1 ano e meio, e o Instagram. Crescer no Instagram é mais fácil, e tudo que é mais fácil tem menos raiz, é mais volátil também. Então, o YouTube ele traz uma segurança maior, ele traz um crescimento que também dá um retorno financeiro, é mais um ativo. É uma plataforma que dá para você colocar conteúdos mais profundos, conteúdos que têm mais valor, e eu acho que as pessoas estão procurando isso, e elas enxergam o valor no especialista muito quando elas não veem o especialista como um diqueiro. Então, no YouTube, a gente tem essa possibilidade da gente trazer entretenimento, conhecimento com entretenimento. É isso que eu quero trabalhar em 2022. A gente trazer vídeos que a pessoa se prenda, que ela queira assistir, que realmente façam diferença na vida dela. Então, eu vou levar os especialistas para o YouTube, crescer eles ali no YouTube e continuar em mentorias, continuar fazendo network, novos trabalhos. É o que eu pretendo fazer profissionalmente. Só um dado, o YouTube já é a segunda maior ferramenta de busca da internet. Só perde para o próprio Google. Então, por exemplo, quando você vai pesquisar como que eu faço risoto, eu hoje não procuraria no Google, eu procuro no YouTube, porque aí eu consigo ver o passo a passo da receita e o vídeo para fazer exatamente igual a pessoa do vídeo está fazendo. Então, é muito sobre isso também. É você perceber qual que é o comportamento das pessoas em relação àquela plataforma que agora está se tornando um lugar onde você está direcionando seu olhar para o próximo ano. Então, quem sabe daqui a um tempo ela passe a se tornar a primeira ferramenta de busca. E aí, se você estiver posicionada lá dentro, todas as suas experts do nicho em que elas falam vão passar a ser as referências. E aí você já vai estar lá dentro. Exato. Tem o Vinhas, que é um mentor nosso, ele fala isso, que as grandes fortunas da Craft, que é o mastermind dele, foram geradas no YouTube. É um lugar, assim, que é como a Clarice falou, ele é menos volátil, ele tem mais raízes para você construir negócios mais sólidos. Eu adorei essa frase dela. De longo prazo, amei isso também. E sobre equipe, é muito legal isso do plano de desenvolvimento de cada funcionário, um plano de carreira, porque quanto mais clareza as pessoas têm na sua equipe dos próximos passos dela, menos elas recorrem a um plano B. Então, você passar essa clareza de que, olha, é isso aqui, você precisa desenvolver esses pontos nesse próximo período, desenvolvendo isso você consegue chegar nesse patamar, desenvolvendo mais isso aqui além desse, você chega nesse patamar, você traz uma clareza que é confortante. As pessoas, elas procuram um lugar onde elas se sintam bem e elas sintam que elas têm essa segurança, exatamente, esse crescimento, esse reconhecimento. Então, essa dica para todo mundo, não só para 2022, mas para qualquer momento, você que tem um funcionário, pense nisso. Pense em como trazer essa clareza de um plano de desenvolvimento para essa pessoa. Isso vale muito. Muito legal. E o que mais? Acho que a gente, não sei quanto tempo já foi também, o papo está muito bom aqui, mas queria saber qual é a pessoa, Clarice, que mais te inspirou a ser quem você é hoje, assim, pensando na sua vida inteira, na sua trajetória, e por quê? Essa resposta é muito fácil para mim, né? Essa pessoa é minha mãe. Eu deixo isso claro para todo mundo que conhece o quanto ela me inspira, e não só por ser minha mãe, mas porque eu amadureci cedo, né? Porque a gente perdeu meu pai, então foi uma desestruturação ali na nossa família, que a gente teve que mudar muita coisa da nossa vida, e eu vi ela durante toda a nossa trajetória não desistindo, fazendo o que tem que ser feito a qualquer custo, porque tem que ser feito. Então, ela podia falar, eu fiz faculdade de pedagogia, eu tô aqui, ela era concursada pública, eu estou aqui na minha cadeira na prefeitura, mas não dava para criar a gente, ela queria ir para a cidade grande, ela queria dar outras oportunidades, então ela já vendeu perfume, ela já vendeu marmita, ela já deu palestras motivacionais, ela agora tem curso online, então ela foi se reinventando. Então, eu aprendi muito com ela a capacidade de me reinventar, a capacidade de que eu posso ser o que eu quiser, eu não sou uma pessoa que eu tenho que gostar de uma única coisa e ser aquilo para sempre, eu posso ser multipotencial, eu posso ser plural, eu posso gostar de mais de uma coisa, e sobre não colocar os ovos na mesma cesta. Então, essa minha garra de, não, eu vou fazer,
tem que ser feito. Não, eu vou trabalhar, eu tenho que agora, por exemplo, eu ainda faço muita parte do operacional na minha empresa. Lógico, a gente está crescendo. Eu tenho que fazer recuperação de carrinho no 1 a 1, eu vou fazer. Isso não é um demérito para mim dar 10 passos atrás, eu sou a dona da empresa. Não. Se eu vou recuperar 50 vendas a mais hoje, para mim faz diferença, eu vou fazer. Então, essa capacidade de não ter vergonha, porque por fazer faculdade de medicina, às vezes as pessoas veem um status, né, na gente, e até colegas do meio, lançando curso online, apareço nos stories, blogueirinha, para que isso, tá? Você já vai ganhar dinheiro sendo médica. Então, assim, eu não tenho vergonha do que eu faço, não ligo para a opinião de quem fica falando essas coisas, fazendo essas frases passivo-agressiva, que é todo dia, e eu aprendi isso com ela. Então, você está vendendo perfume e você tem 5 pós-graduações? Ela falou assim, é isso que bota comida no prato dos meus filhos. Perfeito. Maravilhoso. Que referência, que rico isso, né? E eu tenho certeza que todo mundo também tem sua própria referência, o significado que dá para tirar de alguma pessoa assim. Acho muito legal como você traz isso para a sua vida e é muito inspirador para que outras pessoas também percebam isso. E achei legal esse ponto que você falou também de como ela te mostrou que você pode ser o que você quiser, de que você pode ser várias coisas. Eu até escrevi um texto um tempo atrás falando sobre essa metáfora que a gente usa da prófase, né, para o nome da empresa, como uma parte disso também é isso de existe uma célula que tinha ali uma essência e ela se desfaz para que 2 novas aconteçam, 2 diferentes daquela outra, apesar de carregar muito da essência dessa outra. E pensando nisso, eu queria que você falasse de algum momento, ou mais de um até, que você viveu alguma virada dessa, assim, que você falou, esse momento aqui, eu fiz essa prófase de uma coisa que estava acontecendo e a partir disso se criou uma coisa nova, uma coisa diferente e maior para a minha vida. Um momento da carreira, para mim, foi o momento que eu decidi ter um negócio, que eu decidi ter uma agência, um CNPJ e tudo mais, e entendi que isso aqui não era caixa eletrônico para mim e que eu ia fazer essas 2 carreiras acontecerem. Foi um momento de virada na minha vida, muito, muito grande, profissionalização, e que eu deito no travesseiro pensando, amanhã eu preciso fazer tudo de novo, pessoas dependem de mim, a equipe, os alunos, então são muitas pessoas envolvidas e eu não posso desistir, isso me deu uma maturidade muito grande. Segundo momento da minha vida foi o meu casamento, porque eu falei, agora eu tenho uma família. Então, a gente tem uma família, a gente vai construir uma história, e agora foi um segundo momento de amadurecimento muito grande para mim. Muito show. Muito show mesmo. Muito show mesmo. Inspirador, eu diria. E para você que está aí do outro lado assistindo, Clarice falou coisas aqui que me impactaram. Então, você que está aí do outro lado... Obrigada, gente. Claro, obrigado de novo. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Assim, você é uma pessoa que eu quero levar para a vida toda, um presente desse ano, desse mercado. Obrigado por aceitar o convite. E você que está assistindo, eu espero que tenha anotado ações de coisas para melhorar, para rever, enfim, para inspirar, ou mesmo para reforçar alguma coisa que você já estava fazendo e depois de ouvir aqui falou, poxa, que bom, não tô pensando loucura em achar isso, em seguir por esse caminho. Muito obrigada, estou honrada, emocionada de estar aqui com vocês. Eu admiro muito o trabalho de vocês e tenho certeza que a gente vai seguir juntos por muitos e muitos anos. A gente muito vai, bom. Pode ter certeza. E onde que a galera te encontra? Quem quiser ter mais da Clarice além desse podcast? Pronto, vocês podem me encontrar no Instagram, Clarice Abreu F, e pode me chamar no direct, pode conversar comigo, lá também tem o meu número de contato na bio, estou à disposição. Muito bom. É isso, gente. Valeu! Beijos.